Olá pessoal, estamos iniciando a nossa live às 14 horas, preparando o ingresso do nosso professor Lênin Streck. Hoje vamos seguir nossos debates institucionais aqui na nossa live sobre a questão do ensino jurídico. Então, nada mais importante que nosso professor Lênin, que tem toda uma trajetória importante no mundo acadêmico. Tá, boa tarde a todos que estão chegando, doutor André Sontac, Karina, Roberto, nosso diretor, tesoureiro, então, enfim, vários colegas entrando agora na nossa live, só aguardando aí o nosso professor Lênin. Então, eu estava dizendo da importância que nós temos hoje de falar um pouquinho sobre o ensino jurídico, né, já que a pandemia está aqui, vamos... Aí, o doutor Lênin entrando, posso dar início à nossa live. Vamos ver aqui, vamos aguardar um pouquinho, mas dizendo de que nós sempre temos essa função de trazer as nossas informações dentro da nossa live e ver os colegas, amigos chegando, o Dr. Otto Barreto, grande número de pessoas ingressando nesse momento, né? Então, vamos só para dar o início e fazer esse debate profundo sobre o ensino jurídico pós-pandemia, a gente poder fazer esse trabalho e poder gerenciar bem isso. Estou dando uma olhadinha aqui para ver se, aguardando agora aqui o doutor Lênin, ver como é que ele está, vamos ver como é que nós tentamos nos encontrar, o doutor Evo Matos, aí, nosso presidente. Boa tarde a todos que estão chegando, o Thiago Zilli, enfim, grande número de pessoas entrando na nossa live. Só estamos aguardando aqui o doutor Lênin pedir o nosso acesso para a gente poder começar a nossa live. A gente vai aprendendo as questões da tecnologia. Alexandre Petri, grande Alexandre, coordenador, bem-vindo também. Agora sim, vamos ver aqui o convite, aguardando o doutor Lênin. Olha, Lênin, conseguimos? Conseguimos. Que coisa boa. Foi a Thaís que me ajudou, porque eu tenho essa dificuldade cada vez, sabe? Sim. É um problemão. A gente está aprendendo cada vez mais com as redes sociais poder interagir. Mas, Lênin, eu quero te agradecer imensamente o teu aceite. Eu sei da tua agenda, que é uma agenda muito concorrida, e todos querem te ouvir. Enfim, tu é hoje uma grande referência nacional para a gente, para fazer a reflexão que a gente tem que fazer sempre, né? Sempre refletir, sempre procurar, de alguma forma, entender as coisas que estão acontecendo de uma maneira bem independente. Tu tem dado essa orientação para todos nós, tanto na academia, dentro da própria OAB também, a tua participação muito importante nas histórias da nossa OAB do Rio Grande do Sul e também nacional. Então, para nós, para mim especialmente, né, é um prazer muito grande tratar com esse tema contigo, que é um tema do ensino jurídico, que ele vai e volta, e a gente sempre tem essa dúvida. E eu estava conversando contigo, né, das faculdades de direito, o grande número de faculdades de direitos que nós temos no Brasil hoje, o grande número de bacharéis que nós temos, o grande número de estudantes, e a gente sempre faz aquela pergunta da qualidade. Então, quero te agradecer, um debate sério, importante. Estamos repletos de pessoas que também têm essa angústia. E eu queria, para quem não conhece, que é muito difícil, mas eu quero dizer que o Dr. Lênin Streck, o nosso grande amigo, é mestre e doutor pela Universidade de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e professor titular do programa de pós-graduação da Unicinos, da Romater e da Unessa do Rio de Janeiro. E também professor da Romater da Faculdade de Coimbra e da Universidade de Lisboa. Então, tem muita experiência para nos dizer. Lênin, para começar esse bate-papo nosso, me diz uma coisa, como é que a gente pode ver o ensino jurídico antes, agora e o futuro dentro dessa pandemia? Como é que tu está enxergando isso? Pois é, boa tarde, Breyer, boa tarde a todos os nossos assistentes, uma saudação a toda a comunidade dos advogados, a OAB Gaúcha, que
que teve tanta inserção também com o presidente Lamáquia na questão nacional, nas lutas institucionais, na presunção da inocência. Eu recebi essa incumbência do presidente Lamáquia, junto com o André Cara Trindade, de nós fazermos o esboço e a ação, e assinemos, e eu fui até o fim sustentando oralmente. Nós ganhamos essa ação. A OAB firme desde o primeiro momento, não titubeou e entrou, né? E hoje, com a presidente Santa Cruz, continuamos nessa luta. Então, eu estou na Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e sempre junto com as duas OABs, né, nacional e daqui. Então, cumprimentos desta luta incessante que é feita. O ensino jurídico, Breyer, e eu sou antigo nisso, tanto da pós-graduação como da graduação, mas o que nos interessa é a graduação, ela já vinha, o ensino tem uma série de dimensões, que é um excesso de faculdades demanda professores. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se nós temos quadros. Você é professor, sabe disso, da dificuldade. Quadros. E uma coisa era uma aula 15 anos atrás, e até o modo como se dava a aula, porque os professores ainda levavam livros. Hoje os alunos não levam mais livros, os professores basicamente não, porque tudo virou tecnologia. Isso é uma outra questão. Até que ponto nós temos um excessivo número de faculdades, lá temos que falar logo adiante, o protagonismo que a OAB tem que recuperar. A OAB tem que ser o locus pelo qual passa qualquer autorização de curso de direito, porque ela é uma instituição, é a única que está na Constituição. As pessoas não se deram conta de que existe a AMB dos médicos, existe tudo, mas a OAB é a única que está lá. Ela tem legitimidade contra para qualquer tipo de ação. A OAB não é fiscalizada porque ela tem tudo próprio, autônomo. E por ela é que tem que passar a autorização de cursos de faculdades pelo Brasil. A gente pode falar logo depois o modo como recuperar isso. Eu me enganjo, eu estou engajado nesse projeto de fazer isso junto à OAB Nacional também. Os nossos conselheiros aqui podem também se aliar nisso. Temos boas parcerias para cada vez para fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos voltar atrás e não podemos ficar falando uma espécie assim de críticas ex tunc e chorar sobre o passado. Não tem mais o que consertar. Nós temos que olhar daqui para frente. E agora, com a pandemia, nós caímos numa coisa darwiniana. As espécies têm que se adaptarem a um novo meio ambiente. Então, nós temos as universidades privadas, mais do que as públicas, porque as privadas, efetivamente, se os professores fossem para casa e os alunos ficassem simplesmente sem aula, as universidades quebrariam. Então, darwinianamente, tanto a pós como a graduação tem que se adaptarem. Como fazer isso? Bom, existe o EAD, mas será que simplesmente transformar o regular hoje em EAD resolve agora? E o futuro? O futuro, tudo poderia ser EAD? Claro que não. Então, sobre isso, nós temos uma na pandemia e o que será após pandemia. Como nós veremos isso? Por quê? Porque, veja, muitos professores se constrangeram com esse novo modelo. E aí, alguns querem reproduzir na tecnologia a sala de aula. Não funciona. Não funciona. Hoje estão vendo a tecnologia como a salvação do ensino, por exemplo. Alguns dizem isso, né? E não é. Quer ver? Aí vem uma questão anterior.
que é da compreensão que os experts e todas as pessoas que falam em psicanálise e em tudo isso mostram o seguinte: informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Qual é o erro que se faz? Principalmente na área do direito. Encher as pessoas de informações. Ricardo, informação qualquer um tem. Sim. Eu tenho uma tia analfabeta que virou cientista política, entre aspas, porque ela tem todas as informações do mundo, só que ela não sabe nada. Aí vem a questão. Informação, você não consegue fazer uma petição sem informação, mas sem o conhecimento que alguém tem que transformar, de nada adianta. Você pode colocar para um bacharel a biblioteca inteira ou um gigabytes de acórdãos e doutrinas, etc. Se ele não sabe outra língua, não adianta. 2, se ele não sabe fazer a interpretação, não funciona. E aí vem o seguinte: a informação em excesso é informação de menos e se criou um mercado paralelo de simplificadores. Certo. O que vem prejudicar também a qualidade do ensino. Então, por exemplo, você tem um nível de informação que qualquer aluno tem. Mas se informação fosse suficiente, por que ele não fica em casa? Porque ele precisa do professor. O professor é o cara que vai fazer a transformação da informação em conhecimento. Agora, se o professor cai na armadilha e acha que tudo é informação e tudo é tecnologia, não funciona. Sim. Não vai funcionar. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, se vê como os professores são surpreendidos. Os que já davam a EAD continuam fazendo o EAD, mas não dá para transportar o modelo do EAD para dentro da pandemia, simplesmente. É mais complexo que isso. Sim. E também não dá para querer reproduzir o modelo da sala de aula de dentro para dentro dessa tecnologia. E quando isso terminar, e eu até faço uma ironia aqui, que podemos criar um paradoxo. Que aqueles que apostam tudo na tecnologia, se eles ganham, eles perdem. Porque se os alunos se derem conta de que ela não precisa do professor, ou seja, tem que cuidar muito com isso. O professor tem que saber se vender. Sim. É a mesma coisa de nós advogados sermos substituídos por robôs e não Então, isso é uma outra live que podemos fazer. As decisões judiciais melhoraram com a tecnologia? Não. Não, porque elas... hoje, como é que você consegue passar um recurso naquela jurisprudência defensiva, aquela barreira que o STJ faz? Então, tecnologia não encurta a orelha, ela é fundamental. Eu sou um cara da tecnologia, mas acho, e eu até faço uma brincadeira, eu me permito fazer, com o negócio da pandemia agora. Então, as igrejas pentecostais, não é disso que se trata, eu estou fazendo uma metáfora. Veja que a gente olha as igrejas e o sujeito diz assim: ah, pastor, eu tinha uma dor no braço e orei e fiquei curado. Aí o pastor diz palmas para Jesus. Ah, tudo bem. Agora, você já viu alguém chegar e dizer: ai, pastor, eu tinha um Covid-19 positivo e me curei? Por que não tem? Porque os pastores sabem do seu limite. Claro. Os pastores sabem do seu limite e não podem inventar isso. É a mesma coisa a tecnologia. Vamos pedir para quem aposta tudo em tecnologia para fazer uma petição de ADI. Ou para discutir as especificidades de uma distinction num recurso especial que você, como advogado, e os advogados que nos assistem, tem que matar 2 leões por dia.
Aí a tecnologia não é suficiente. Vamos transportar tudo isso para dentro da sala de aula. A sala de aula perdeu com o tempo a substância porque nós não soubemos fazer o transporte da informação que todos têm em conhecimento que menos pessoas têm e o professor é o cara para isso. Tu não acha assim, Lênio, que os tempos aí, século XXI, tecnologia, aceleração da informação, a ansiedade de nós queremos saber tudo instantaneamente, responder tudo rapidamente, isso também, essa ansiedade não entrou para o mundo do ensino, né? A gente querer ter isso rapidamente, respostas rapidamente, enquanto nós, eu me lembro bem, estudávamos horas, dias, fazendo um fichário de um livro, lendo esse livro, e depois a gente vai vendo na sala de aula quando a gente via aqueles alunos com um resumo daquelas que surgiram no futuro. Então, o imediatismo não prejudica o ensino nessa questão? Total. Eu tenho escrito muito sobre isso. Esse ponto que você está dizendo é substituir uma leitura do Ferraioli, por exemplo. Sim. Por um... Você abre, tá? Todos têm informação. Um clique tem 1 bilhão de informações. Um clique você tem resumos dos vários tipos de Ferraioli e companhia. Agora, sim, pergunta para a pessoa se ela compreendeu alguma coisa. Não, ela tem uma ferramenta na mão para resolver um problema, só. Mas ela, sim, não compreendeu o problema. E, inclusive, o seguinte, nós que somos... eu tenho mais de 60 agora, e na minha época, isso que você falou, a gente levava um tempo para fichar, ainda fichava com a mão, no tempo do doutorado, essas coisas todas. Então, hoje tudo é instantâneo e até as celebridades do direito se formam instantaneamente. Meninos e meninas que têm uma formação muito tênue, ela vira youtuber ou algo desse tipo e se vende nas redes sociais. E aí, ontem eu falava com o Juarez Tavares. Juarez Tavares, com 75 anos, por aí, e ele disse assim, pô, Lênio, nós levamos 20, 30 anos para fazer o nome, etc. Agora eu vejo alguém instantaneamente publicar um resumo ou um livro cheio de resumos, outros professores utilizam aquilo e, no fundo, já não se lê mais os próprios livros. Sim, é verdade. E nós estamos falando aqui da coisa que é direitos, garantias, propriedade, etc., do ensino jurídico, que é uma profissão. Eu brinco com uma piada que eu inventei há 15, 20 anos atrás, e olha que eu sou antigo nisso. Alguém de nós... Isso é muito sério, é uma brincadeira que eu vou fazer, mas é muito sério. Nenhum de nós... O Luiz Romão, o pessoal que está acompanhando aqui, o Breyer, Lênio, Lamáquia, nenhum de nós se operaria com um médico que tivesse estudado operação cardíaca em resumo. Para reforçar aquilo que você disse antes do tempo e tal. Agora, por que no direito você pode formar alguém? Então, nós estamos falando do ensino jurídico, eu não estou falando para trás. O que passou. Nós temos que pensar, e você, o presidente Felipe Santa Cruz, os ex-presidentes, Lamáquia, todos têm assento no Conselho Federal, e agora essa pandemia toda, e o pós-pandemia, essas coisas são oportunidades para nós pensarmos o futuro. Aliar. Sim. É um projeto complexo. Aliar a informação para transformar em conhecimento, em saber e sabedoria, sim, com as tecnologias. Nós não podemos abrir mão delas. Não são excludentes. Não são excludentes. Não são. E o judiciário, essa é outra questão. Por quê?
se nós formarmos melhor, esse juiz que nós formamos, porque tudo passa pela faculdade, nós estamos trabalhando, cada professor, ou cada vez que se abre uma faculdade onde não devia, nós estamos trabalhando contra nós. Isso que eu queria te falar. Nós temos uma comissão, Lênin, que se chama de ensino jurídico. Lá, e até quero agradecer o Matheus Ares Torres, em nome dele, saudar também o Gustavo Victorino, que faz parte dessa comissão. Que entrou ele me ligou, A Rosana, a Carolina, enfim, o Alexandre Petri também. Nós temos um pessoal que... E essa missão dessa comissão, eu quero entrar nisso agora. Essa comissão do exame de ordem, do ensino jurídico, tá? Não é do exame de ordem, do ensino jurídico, ela tem uma missão muito importante dentro da ordem, tanto seccionalmente quanto federal. Porque todas as faculdades que desejam que o seu curso seja reconhecido pelo MEC pedem uma visita da ordem, as pessoas vão lá e às vezes se assustam com o que vem. Não há um laboratório, não há biblioteca ou livros ultrapassados. E aí vem o parecer da ordem, que o Matheus Ares Torres lidera toda essa equipe que anda pelo Estado, né? E esse evento faz parte também da Comissão de Ensino Jurídico, a tua presença. O papel da ordem, né? A ordem ela é ouvida, a ordem ela vai em loco, ela constata, ela tem pessoas como tu nas comissões que estão vendo que as coisas estão erradas e chega no Ministério da Educação, as coisas se evaporam, como se a ordem não tivesse uma posição forte. Eu queria que tu pudesse dar uma ajuda para a gente no raciocínio de como a gente pode fortalecer esse protagonismo, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? De que lá a Bar Association, ela que determina, e faz 2 anos que não tem faculdade nova, né? E antes de tu responder, eu quero dizer assim, nós estamos com muitas pessoas mandando um abraço para ti, é de Fortaleza, Obrigado. É de Olinda, é de Minas Gerais, né? O Sica lá de São Paulo também está te mandando um abraço. Opa! Também da ASP também. Então nós estamos na audiência muito boa, graças a ti, e as pessoas te ouvindo um tema delicado que eu não tenho visto debater isso em lives, hein? O que nós vamos fazer hoje aqui. Pois é. Questão do ensino. Então me fala um pouquinho como é que a gente pode, a OAB, ter mais, digamos assim, um protagonismo maior nessa questão da legitimidade das faculdades que querem abrir um curso. Um abraço para o Sica. O Sica esteve comigo na sustentação oral da ADC 44, da 54. O pessoal também, todo o Brasil, pode assistir pelo STR, pelo Streck Trindade, que é acompanhar isso pelo outro Instagram. Eu não sei muito bem isso, mas a Thaís é que me disse. Não esquece de dizer também que, enfim, isso também está no do escritório, o Streck Trindade. Eu não sei bem como é que isso funciona. Nós vamos gravar isso e vamos deixar no YouTube, tá? Também. Claro, deixar no YouTube. Eu vou gravar permanente. Veja, a primeira questão é a ordem. Vou falar com o Beto sobre isso agora. Quando a gente ou fazer uma live com o próprio Beto, eu vou propor para fazer uma live com o próprio Beto. Isso que é uma boa. O Beto é o conselheiro lá que é o secretário-geral, diretor, secretário-geral. Isso. Diretor, secretário-geral e presidente da Comissão de Ensino Jurídico, do Exame de Ordem, né? Também. Isso. Eu andava com ele outro dia, exatamente, para falar sobre o exame de ordem, que também é um dos aspectos. Aí nós temos 2 grandes missões da OAB, entre outras, mas ligadas a isso, o protagonismo a ser recuperado com relação a ela ser condição, a porta a ser passada é a expertise de quem sabe. A Ordem dos Advogados, na medida em que ela tem um exame nacional e as pessoas só podem ser advogadas a partir da independência que a OAB tem de certificar. A OAB é certificadora. Você não advoga sem a OAB. Ela certifica. Por quê? Porque ela é uma entidade nacional, está na Constituição, e o advogado, veja, outras profissões não constam como excepcional indispensável à justiça. E eu acho que a OAB tem que fazer um estudo a partir da presidência e das comissões de levar isso ao MEC numa discussão institucional, mostrar, porque números sempre impressionam, mostrar dados para o MEC
e, se necessário, num segundo momento, judicializar essa questão, porque não há nada mais com expertise do que a ordem dos advogados, onde estão os mais experts. Há um determinado momento que, para trancar, porque se trata de direitos fundamentais, porque na medicina os médicos estão fazendo todo esse cuidado e têm preocupações com a abertura de novos cursos. As pessoas chamam isso de corporativismo, chame-se como quiser. Num país como o nosso, nós precisamos efetivamente ter o protagonismo da ordem para que nenhum curso possa abrir sem que passe pelos requisitos. E os requisitos são públicos, discutidos na esfera pública. A OAB não inventa simplesmente obstáculos que nenhum mais curso possa ser posto. Claro que não. Assim como a CAPES autoriza mestrados e doutorados, e sem ela não se faz, por que uma faculdade pode abrir sem que ela faça o preenchimento dos requisitos? Então, esse é um projeto que nós temos que nos engajar, junto com o presidente Felipe, com o Beto e com o pessoal. Eu vou instar o Beto para uma live, para a gente fazer isso. É uma boa discussão. E talvez arrancar o comprometimento do próprio Beto com relação a algo que outro dia ele me disse, e eu contava para você hoje, sobre uma questão da ordem, que deu uma treta, de um exame de ordem, que eu andei botando algo no Facebook, e depois eu disse, vamos aproveitar essa discussão que deu, porque as pessoas judicializaram isso, ainda não terminou a ação, tem até uma ação civil pública lá. Vamos aproveitar isso e vamos pensar em esta crise que está aí. Naquele momento ainda não havia o coronavírus, mas a crise da expansão desmesurada com relação aos exames, e, enfim, os cursos jurídicos e a queixa com relação ao exame de ordem, de nós fazermos um exame de ordem que possa ele balizar de cima para baixo o próprio ensino jurídico. Porque eu acho que uma das soluções para o ensino jurídico é atacá-lo de cima para baixo. Porque com mais de 1.300 faculdades, eu não acredito na boa vontade, simplesmente, e até pelas dificuldades que alguns lugares têm, e até por idiosincrasias pessoais, etc., eu não acredito que nós possamos mudar o ensino de baixo para cima. A longo prazo, se nós mudarmos currículos, etc., mas isso como você não pode obrigar. Isso tem que ser feito assim. Se a ordem muda... Não, tu acha que o exame de ordem ele pode fazer essa contribuição? A qualidade do exame de ordem hoje, um critério novo, porque muito se pergunta que o exame ainda ele tem um cunho tradicionalista, assim, digamos, cultural, aquela coisa congelada que não se move para um aperfeiçoamento e uma cobrança da própria universidade, instigando a universidade a novos ensinos, né? É a ordem, é o exame de ordem que tem que instigar aquilo que se ensina na sala de aula. Então, vai custar mais para corrigir provas, não tem problema, isso é investimento. Vai demorar mais para fazer o exame? Vai, mas tem que parar com esse negócio. Vamos voltar ao resuminho. Você leva um tempão para fazer o resumo e o cara tem isso no high-tech, à sua disposição. Se o exame de ordem for continuar fazendo essas perguntas que são, às vezes, muitas vezes, pegadinha, e vamos falar seriamente. O exame, porque ele precisa eliminar, é que nem a jurisprudência defensiva do STJ. Nós podemos enfrentar a jurisprudência do STJ defensivamente, uma das questões é simplesmente triplicar o número de ministros, que ninguém pensa nisso. Por exemplo, Portugal tem
10 milhões de habitantes e tem 65 ministros do STJ. A Itália tem 350, e você conhece bem isso. E nós temos 33 para 200 milhões. Começa a melhorar um pouco. E, inclusive, se a magistratura e o Ministério Público, se eles mudassem os seus concursos, também modificaria a sala de aula, modificaria os cursos de preparação e modificaria muito o modo de julgar. Porque se hoje nós nos queixamos que os juízes sequer obedecem o Código de Processo Civil novo, parte considerável da questão da decisão judicial, Sim, virou um inferno porque você faz um embargo declaratório e ele é negado, e se você fizer outro embargo, você é multado. Mas então o exercício da advocacia virou um inferno, porque você tem que enfrentar 2 leões por dia, passar um fosso de jacarés, beijar um leão, entendeu? E enfrentar o meirinho para finalmente conseguir despachar com o juiz. É mais fácil despachar com o ministro supremo. Então, é verdade. Hoje nós vivemos uma espécie de estagiariocracia, uma assessorocracia, que tudo ficou terceirizado. E essa é uma questão toda que nós temos que olhar. Nós nos queixamos da falta de fundamentação de decisões. Bom, mas nós temos que mudar isso de cima para baixo. Eu já falei isso para o ministro Salomão, eu falei isso para o ministro Noronha, eu tenho encontrado eles por todo o Brasil, para que, se nós continuarmos nessa repetição, ano a ano, concurso para juiz, concurso para promotor, concurso para defensor, exame da ordem, todos mais ou menos na mesma linha. O sujeito faz um cursinho de preparação e ele fica treinado para resolver. Agora, ele não fica treinado para a vida. Entendeu? Sim, Porque é tudo mais complicado. Então, nós temos uma missão aí, junto à OAB Nacional, para recuperar esse protagonismo que eu acho que tem que ser negociado politicamente. E, se é necessário, um estudo para judicializar, com várias razões. Nós temos prognose. Nós temos a prognose. A gente tem o levantamento, o caos, e que isso já acontece. Então, com essa prognose, ir ao judiciário, talvez. E, segundo, eu continuo apostando que, de cima para baixo, mudando a forma do exame de ordem e a forma dos concursos públicos, nós mudamos o ensino jurídico hoje. Muitos aqui, o Kenneth Linhares, lá de Fortaleza, te mandando um abraço também. Já te agradecendo o teu espaço também. Sergipe está conosco também. Mato Grosso do Sul, o pessoal das OABs, que a gente mandou para todos os lugares também estão assistindo, né? E eu queria te contar uma experiência que eu tive, que eu tenho um projeto que é de colega para colega, eu vou para o interior, na capital, vou ao escritório de advocacia conversar com a advocacia. E uma certa feita eu estava em Santa Maria, e como interior, eu faço um critério, eu vou no decano e no mais jovem. Aí fui no decano. Aí eu fiz uma pergunta para ele, por que a advocacia vai estar nesse estágio hoje, né? Um advogado com mais de 50 anos, estudioso e tal. E ele disse assim, presidente Breyer, a advocacia, no meu modo de ver, atualmente se curvou. Hoje a advocacia, de uma forma, se curvou. Na minha época, nós tínhamos um contato com o magistrado, nós tínhamos os grandes debates jurídicos, nós líamos, apresentávamos teses, etc. E aí me vem na ideia, tô falando tudo isso agora, me fez assim, talvez nós nos curvamos pela falta de um ensino qualificado, que nos dê a certeza de uma prerrogativa, que nos dê a certeza de um argumento, né? E a advocacia empobreceu, não foi só economicamente, mas agora tu me dá uma ideia, um debate muito profundo, que também empobreceu pela qualificação do ensino ser definhado ao longo do tempo na formação dos novos advogados. Isso é grave, porque tu vai defender os direitos. Aí que está. É a metáfora da operação cardíaca. É a metáfora. Quando nós nos dermos conta
de que nós não nos operaríamos com um médico assim. A pergunta é: você vai se consultar com um advogado e vai deixar ele defender você desse modo? Se a resposta for não, Houston, estamos com um problema seríssimo nisso. Então, exatamente, é no ensino jurídico, né, e da necessidade. Por isso que eu inventei, né, o fator Stoic-Mogic, daquele filme A Ponte dos Espiões. Esse dia escrevi um texto, O Modelo Ideal de Advogado, né, porque o Stoic-Mogic é o personagem, o Sandoval, ele é o cara que ele defende, vai atrás, e mesmo contra tudo e contra todos, e aí no final conta uma história para ele, que o pai dele, o pai do réu, conta a história dizendo que ele só sobreviveu porque quando ele apanhava, ele levantava, ele apanhava, ele levantava. Nós, advogados, para sobreviver, temos que apanhar e levantar, mas muitos apanham e não levantam. Porque lhes falta a possibilidade, lhes falta, digamos, metaforicamente, o argumento, porque se você tem uma formação firme, você se sente, quando você vai para um lugar e você se sente apto, porque você tem toda a tranquilidade para falar sobre um assunto, é muito melhor do que alguém que titubeia e que vai gaguejar na hora H. Sim. E o advogado, essa é a questão hoje. Por isso que o decano de Santa Maria, ou de algum lugar, diz: olha, nós estamos nos curvando porque nós deixamos definhar aquilo que sustenta qualquer profissional, as condições de sua formação, que é a raiz de onde ele vai falar. E, por exemplo, como disse no início, você pode ter as melhores informações, mas você pode não ter o conhecimento. Então, eu tenho profissionalmente feito isso, embora eu não faça essa advocacia de balcão praticamente, mas eu tenho observado a possibilidade, em alguns nichos assim, de algo bem sofisticado, que pode, por exemplo, nos tribunais superiores principalmente, mudar o rumo de causas. Sair do senso comum. No fundo, o que o nosso decano lá falou foi essa questão. Ele tem toda a razão. Agora, o nosso compromisso, Breyer, é saber como é que nós vamos, como é que a gente vai fazer a nossa cirurgia nesse paciente hoje que está contaminado. Eu sei onde está o paciente zero da pandemia jurídica. Chamemos assim, corona juris, brincando um pouco com o corona. Ele está na faculdade de Direito, ele está no ensino jurídico, todos passam por lá. E se contamina, procria-se. Claro, mas é evidente, e lá ele não usa máscara e tal, então ele vai estar contaminado. E isso é inexorável, que ele vai multiplicando. E quando ele vai fazer um concurso ou vai fazer o exame de ordem, ele vai ser cobrado por um imaginário já preposto. Sim. E que, se ele for se aperfeiçoar para isso, o cursinho do meio que faz a intermediação vai fazer o treinamento simplesmente. Então nós transformamos o direito, o fenômeno jurídico, numa mera ferramenta, como se fosse um machado, qualquer coisa. Quando o direito é um fenômeno complexo, que precisa ser compreendido e não simplesmente entendido no sentido de que é uma informação à minha disposição. O que eu faço com ela? Então, nós temos hoje uma grande missão nesse sentido, eu não tenho dúvida disso. Né? Eu acho que sim, acho que a OAB pode ser protagonista nesse tema, com a força de vocês, com todo o trabalho institucional que nós temos dentro do ensino, a importância que a OAB tem na fiscalização do ensino, né? De poder trabalhar nessa questão. E acho que a gente conseguiu achar um norte, que uma proposição, eu diria, se nós tivéssemos uma proposição hoje,
Acho que é uma coisa que a gente debate, mas o ensino, a qualificação tem prejudicado, o mau ensino tem prejudicado a profissão, que consequentemente prejudica a cidadania que precisa desse bom profissional e que ele não tem condições, porque ele não foi bem preparado. Eu queria também aqui, os nossos diretores... É uma cadeia, né? É uma cadeia. Os nossos diretores aqui, o doutor André Sontag, tesoureiro, a doutora Fabiana Bart, que é secretária adjunta, a nossa diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, o Rosângela Reza dos Santos, também está aqui mandando um abraço para ti. E eu não posso me furtar de a gente aprofundar um pouquinho, Helena. A gente que essas lives são curtas, mas elas são profundas. Eu preciso que tu fale um pouquinho de duas coisas que eu tenho notado conversando com colegas professores, né? Diga assim aí. como o Juarez Tavares fez. E tu viste, eu não sei se tu soube, ontem faleceu Santiago Mirpugui, né? Eu vi. Perdemos um grande penalista ali, né? Exatamente. Da Universidade Autônoma de Barcelona, né? É assim, né? Duas coisas. Primeiro, as faculdades estão investindo no curso IAD, né? Em primeiro lugar. E os grandes doutrinadores, aqueles professores que estudaram, que nem a gente, 20, 30 anos, estão perdendo espaço também por uma política universitária para ter um jovem doutor, pelo custo econômico disso. Até que momento esse custo econômico prejudica, né? Essa ligação do velho professor, aquele catedrático que está no Brasil, porque na Europa é diferente, tu sabe muito bem disso. Lá é prestigiado um catedrático, aqui parece que às vezes ele é pesado, custa muito para a máquina da universidade. E agora com o curso IAD. IAD, um professor para dar aula para 1000. Né? Como é que tu vê, aprofundando um pouquinho isso, na relação com a crise, vai aumentar essa crise do ensino jurídico, com essa política de tirar o decano, botar o IAD e um novo líder, não digo novo livro, um novo professor que brinca e que ensina, mas que não aprofunda. Claro, é o Uber jurídico. É o motorista do Uber. Ele é um empreendedor, entende? Então, essa uberização, ela se... E aí, de novo, o papel da OAB também. De novo, o papel da OAB, papel do governo, por óbvio, mas o governo é pressionado por grupos e conglomerados, enfim, e não consegue segurar. Os professores, hoje um professor grava uma aula que é transmitida para centenas ou várias vezes, e com isso nós vamos perdendo, inclusive, espaços e empregos. Nós vamos perder empregos porque nós estamos, se não fosse por nada, se um professor é uma profissão que precisaria ganhar insalubridade, porque não é fácil, porque ele tem que ir para a sala de aula, se ele for um sujeito que estuda um pouco, e ele tem que ir para a sala de aula e enfrentar os alunos com seus tablets, conferindo o que ele diz. Isso é pura insalubridade, isso é um ambiente insalubre. Então, o professor está falando sobre Kelsen ou alguma coisa e o aluno está ali, está concordando ou está fazendo assim. Entende? Então, esse se esse professor, o conjunto de professores não se der conta, quer dizer, disto que vem aí, desta uberização, se não fosse por nada, ele teria que fazer isso por uma questão de manutenção de sua profissão, porque é uma profissão que começa a se esvair porque ela entra num processo de mediatização, porque ela é de multiplicação. O professor que não se multiplica, mas a sua fala, num processo de multiplicação de alunos e de EAD, por exemplo, multiplica a sua fala. Então, tem que ter uma limitação clara do tamanho que pode ter e para que pode ser o EAD. Eu não acho que possa substituir um curso de direito de 5 anos, que é socialização, encontro com colegas, biblioteca, discussões, conhecer seu professor te olha no olho,
Dá para substituir tudo isso olhando para uma tela? Primeiro, eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso funcione desse modo. Existem modos que, por exemplo, é possível se reinventar durante a pandemia. Mas eu acredito que o modelo da pandemia, com reinvenções e tudo, eu mesmo estou dando aula agora, durante a pandemia, você também, eu acho, eu estou tentando me reinventar. Eu inventei um modo. Primeiro, eu tenho certeza que não podia ser igual à sala de aula, por uma razão óbvia. Eu não estou com os alunos. Segundo, não pode ser que nem um EAD. Terceiro, eu tenho que inventar. Então, eu inventei um modo e que tem funcionado, os alunos têm gostado, e é com bastante esforço, mas eu também acho o seguinte, eu inventei isso para a travessia do rio, eu vou chegar do outro lado e vou andar no asfalto de novo. A pandemia não pode ser um motivo de nós fazer daqui para frente, transformarmos todas as nossas relações em relações de vídeo. Sim. Porque se isso for verdadeiro, não haverá mais nem congressos jurídicos, faremos tudo deste modo, que não é ruim, mas não é tudo. Certo. Ele não pode. Então, eu tenho sérias restrições a essa substituição dos modelos tradicionais. Claro que o professor tem que estar aberto às tecnologias e ele pode usar todas as tecnologias. Eu não sou um jurássico a esse ponto. Agora, ele não pode, deixar substituir ele mesmo pela tecnologia e outra, transformar tudo por uma questão de EAD, substituir todo um curso. Eu acho que isso é um rebaixamento e o nível que já é ruim hoje, o nível está baixo, vai piorar, porque você não tem controle sobre o aluno. O EAD não tem o controle. Como é que você sabe se o aluno está ali? Ele aparece para você? Não, porque a aula não é assim. Eu tenho, no meu modelo hoje, de transição, eu sei, todos os meus alunos estão ali. Eu pergunto, fulano está aí? E aparece, ele diz, estou aqui, professor, e tal. Se não sai daí, malandro, toma aí. E fala, vou levando. Sim. Agora, no outro modelo não é assim. É verdade. E tu sabe que os comentários estão sendo muito disso, porque tem uma preocupação dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, dizendo assim, a princípio parece que a pandemia vai impor essa tecnologia, aquilo que as universidades desejavam de reduzir custos para usar a tecnologia para atingir maior número de pessoas. Esse é o medo. Eles vão ter legitimidade com isso, está dando certo, eles estão todos se comunicando, né? E aí eles perguntam muito assim, como é que a gente, se for essa questão da distância, da tecnologia, do EAD, como é que, se isso for implantado, isso for uma realidade, nós não vamos conseguir retroceder esse poder econômico, talvez que de alguma forma quer implantar isso nas universidades? Como é que nós vamos, qual é a saída que nós vamos ter para isso? Se isso for uma imposição daqui para frente, que me parece que algumas que a gente tem visto, acho que tu também tem visto algumas falas, endeusando a tecnologia para tudo. Inclusive até os tratamentos psicanalísticos também, né? Que estão sendo feitos aqui. Em vez de estar num divã, tu está hoje com o teu analista frente a frente com a tecnologia. Né? Eu estou fazendo se não tivermos saída, se for imposto essa tecnologia no ensino, como é que a gente... Primeiro, nós advogados, e OAB, de novo, a OAB é tão importante para isso, nós temos que, no limite, judicializar isso, em face da prognose que nós temos do que se trata e dos direitos que estão em jogo, e nós não podemos permitir isso, porque existem limites em todas as profissões que se faça isso, a menos que se considere, por exemplo, que o direito
seja uma coisa de menos importância, porque se você não pode fazer medicina, por exemplo, em EAD ou desse modelo, que eu não sei bem o nome, nós estamos falando de pós-pandemia agora, né? Nós estamos falando de pós-pandemia, então não sabemos ainda. Nós temos assim, que você disse bem, temos uma onda que foi uma circunstancial, aconteceu a pandemia, e na pandemia todos nós temos que nos adaptar darwinianamente, as espécies se adaptam, criam dentes, tiram dentes, enfim, nós vamos nos adaptando. Agora, o pós-pandemia, se isto for aproveitado para uma mudança total, para implantar um novo modelo, essa é uma questão que nós teremos que resistir, porque sairíamos, digamos, é como sair de uma democracia e para um outro regime. Porque tem uma série de implicações, pelo mínimo, a questão da profissão de professor. Sim. Nós temos 130 programas de pós-graduação no Brasil. Nós temos 40 cursos de doutorado. Então, as pessoas fazem mestrado e doutorado para quê? Então, isso é uma cadeia se não for nada, econômica. Sim. Inclusive uma análise econômica com relação a isso. Por que só um setor, um segmento vai ganhar quando existem outros simplesmente? E nós não estamos falando aqui, você e eu, e não estamos falando simplesmente pensando que estamos apostando em carroças e o cara quer inventar o automóvel e nós vamos resistir com carroças e cavalos. Também não somos idiotas a esse ponto. Nós sabemos que o automóvel vem aí e tal. Agora também nós achamos, por esse modo, que isso não é tudo. Sim. Esse modelo que vem aí é um modelo que não pode desumanizar. E mais, é um modelo que tem que tratar epistemologicamente, essa palavra complexa discutir as condições pelas quais se forma o raciocínio jurídico. Sim. O direito não é simplesmente uma reprodução. E aí a nossa missão aumenta e muito, né? Muito. Que belo ensaio essas tuas colocações, Leno, porque aí a gente vai agir institucionalmente corretamente nisso. É uma luta que nós vamos ter que travar, porque um álibi já existe, né, que é o corona. Então, está dando certo, então esse álibi aí nos está dando a legitimidade para seguir adiante. Mas estamos chegando ao final, tá? As lives são curtas e a gente procura trazer. Eu quero agradecer mais uma vez ao Matheus Ares Torres, que é o nosso presidente da Comissão de Ensino Jurídico, o Alexandre Pretê, o Gustavo Vitorino, enfim, a todos os membros da nossa comissão, que com o teu debate engrandece, o debate vai aumentar também, tenho certeza disso, e a responsabilidade deles vai aumentar também no tocante a essa questão do ensino e do papel da OAB na fiscalização dos cursos. E eu quero encerrar com tuas palavras finais, te agradecer mais uma vez, sabe que eu tenho uma admiração, sou fã de ti por muito tempo, nós já fomos colegas na Unicinos lá, né? Claro. Há muitos anos atrás, quando a gente tinha livros, né? Quando tínhamos muitos. E aquela biblioteca da Unicinos era quando ela foi inaugurar, não sei se tu te lembra, que biblioteca linda aquela, né? Não tinha uma coisa modelo. Ficava horas e horas lá dentro, né? Mas eu quero te dizer o seguinte agora, o Supremo Tribunal Federal recentemente lançou uma orientação de que só vai voltar em 2021, que vai usar o trabalho remoto, as audiências virtuais. O advogado está se ajustando, se entrega uma fita com ostentação oral, ou se ele vai ter nessas audiências virtuais a fala. Como é que tu vê essa relação? Sei que está fugindo um pouquinho do ensino, mas tem a ver com o ensino. Isso é distópico. Essa coisa de distância do Supremo, a justiça longe de nós. Isso é distopia. A distopia real. Aquilo é o sonho que você acorda suado e, de fato, é a realidade. Um Supremo Tribunal que hoje nós discutimos na Comissão de Estudos Constitucionais agora, na OAB semana passada, uma coisa incrível dentro do Supremo. Você sabia que aqueles julgamentos virtuais,
o voto que não é computado, o cara que não vota, ele computa como, junto com o relator. Você sabia disso? Não sabia. Sim, você pode perder um agravo só com 2 votos. E por unanimidade. Só um votou, o outro concordou com o relator, os outros 3 não votaram. Não votaram soma com o primeiro, o relator. Então, a comissão de estudos agora está fazendo um ofício sobre isso. É só para ter a ideia, estou dando isso metaforicamente para mostrar essa distopia que nós estamos vivendo, que é uma distopia real. Então, estamos nos afastando, estamos transformando tudo em bytes, estamos transformando tudo isso em algo artificial, que disse que é inteligência artificial, mas para mim isso é uma ignorância artificial. Eu não vi melhorarem as decisões, o recorta e cola continua a mesma coisa. Essa questão da sustentação oral, sem considerar um outro papo que a gente pode conversar de outro modo, uma outra live. Sim. Essa questão dos julgamentos que são feitos em que o advogado vai sustentar e com um total desrespeito, o relator começa a ler seu voto e não discute, quer dizer, não se consegue discutir uma tese. Horrível. Isso tudo foi transformado num simulacro. Nós confundimos as ficções da realidade com a realidade das ficções. Nós não sabemos mais onde está. E aí hoje a gente faz uma fita, eu sou do tempo da fita, para mandar para o Supremo uma sustentação oral. Mas, gente, eu não estou vendo eles. Como é que eu vou fazer uma sustentação oral? Porque eles já decidiram antes. Então, eles podem, inclusive, olhar minha fita antes e dizer exatamente está falando isso, mas eu vou votar desse modo ou não. Isso é muito ruim, de novo, e nós é um teste. Parece que a pandemia está nos testando para saber o limite. Se o direito é eudemonia, que é o ideal de vida boa, que desde os gregos nós temos, parece que nós estamos sendo testados hoje. Nós estamos sendo testados em que nós queremos substituir tudo isso por Deus ex machina. Por isso que o pastor, ele sabe do seu limite. A tecnologia não sabe do seu limite. Esse é o problema. É que a tecnologia teria que saber do seu limite e nós não somos escravos da tecnologia. E o Supremo não pode nos impor uma escravidão de tecnologia e nos afastar da justiça, porque o acesso à justiça, quando foi feito na Constituição, não pensou na pandemia, mas não sabia que podia fazer extensão da pandemia para o futuro. É isso aí. Entendeu? Esse é o ponto. Ótimo raciocínio, né? Estamos já encerrando. Queria mais uma vez agradecer ao Matheus Ares Torres, a Rosane Danileves, que é a vice-presidente da comissão, a secretária-geral Carolina, Cirilo da Silva, da Comissão de Ensino Jurídico. Muito obrigado a todos. A Lena Tir, muito obrigado. Essas coisas são fantásticas. Em tempo de tecnologia, a gente poder debater. Foi muito grande isso. Vamos colocar no YouTube. Esse acho que é um momento importante, um pontapé inicial. Acho que temos que desenvolver mais debates sobre isso e te dizer da importância de pessoas como tu no cenário para nos ajudar com a tua lucidez a enfrentar desafios importantes e fortalecer a advocacia. A advocacia precisa ser fortalecida. E eu entendo que o maior fortalecimento da advocacia se dá pelo ensino, pela qualidade, pelo aprendizado. E assim nós vamos ser fortes, né? Eu sugiro os que estão nos assistindo, muitos já leram, mas eu sugiro há 3 semanas atrás, ou no Conjur, foi no Conjur que eu publiquei, o modelo de advogado ideal. Certo. Que é um conforto na alma dos advogados. O advogado amanhã, mas não aquele tecnológico, o outro advogado. Exatamente. É um conforto. A pessoa... Sim. Eu estou dizendo como deve ser um advogado. O advogado ideal
E quem ler isso, eu tenho certeza que vai se sentir melhor. Stoic Mojic é a minha senha para falar sobre isso, sempre é Stoic Mojic.